estão mentindo para você. Plantar é muito mais fácil do que parece. Você não precisa de canteiros elevados com madeiras caras, adubos químicos caros, venenos caros, esse você não precisa nem um pouco, cursos caros, equipamentos caros e mais um tanto de outras coisas caras que tentam te vender. Para você começar do básico, você não precisa de nada disso, você já está mais do que pronto para começar. Quem te diz isso é uma pessoa que nunca havia plantado antes. Eu sou arquiteto e comecei uma horta orgânica agroecológica do nada, de um terreno baldio. E olha como tá ficando. E não gastei rios de dinheiro para começar isso daqui. E mesmo tendo pouca experiência, só assistindo vídeo no YouTube, sem ter comprado nenhum curso caríssimo, sem ter usado adubo químico, sem veneno, eu tô para colher tomates lindos, bastante abóbora, salsa, rúcula, muita coisa que tá para madurar aqui na horta. E eu acho que a gente gasta muito dinheiro com essas coisas aí porque a gente quer começar perfeito, né? A gente esquece que a gente só vai ser bom em alguma coisa se a gente nos permitir ser ruim naquela coisa. E eu quero falar exatamente sobre isso nesse vídeo, ser ruim. A minha horta é péssima, terrível, se eu me comparar com as hortas agroflorestais que eu vejo na internet. Se eu não levar em consideração algumas coisas, como eu não tenho dinheiro algum para investir aqui, eu só tenho 1 hora por dia para me dedicar a essa hortinha, que eu estou aprendendo há pouquíssimo tempo a plantar. E esquecer totalmente que só de plantar, sem veneno e adubo químico, minha própria comida, já é uma coisa incrível, independente de como for. Aí sim, se eu esquecer essas coisas, a minha horta vai ser terrível. Para mim, hoje ela não é. A gente vê umas coisas incríveis na internet, né? Imagens de hortas inacreditáveis, super saudáveis, agroflorestais. E a gente olha para nós e fala, não poderia ser tão melhor a minha horta. E pode ser melhor. O problema é que a gente se compara com uma horta que já está no dia 3.400 com a nossa que está no dia 8. E o pior de tudo, a gente investe dinheiro na nossa horta como se a gente tivesse a experiência de já estar no dia 3.400, mas a gente está no dia 8. E isso chateia a gente, né? A gente olha e vê que não está perfeito. E o pior de tudo, a gente abandona porque não deu certo, não está perfeito, igual a horta que eu vi. A horta que já está lá há anos funcionando. Você, só olhando aquele resultado final, não vê as imagens anteriores, que teve diversos problemas que tiveram que ser solucionados, aprendidos, resolvidos, até chegar naquele resultado que a gente está vendo. A gente não vê o antes. Aqui mesmo você vê esses tomates vermelhinhos, mas não vê os tomates que eu tive problema de cálcio e tive que tirar eles. Agora só ficaram os bonitos. Dá para entender essa analogia? Primeiro tinha uns tomates ruinzinhos aqui e eu fui tirando eles, fui resolvendo o problema de cálcio, aí eu não perdi todos os meus tomates. Então comecei ruim, com os tomates tudo capenga, xoxo, depois eu melhorei. Tem aquele meme na internet, né, do primeiro você começa e depois você melhora. Pode parecer uma parada meio motivacional, coach, chata, mas é verdade, precisa ser dito e redito, pelo menos para mim, porque senão eu desisto. Eu acho que nenhuma experiência é única, né, talvez seja assim com você também, e a gente tem que começar do ruim, da coisa que tá meio capenga, xoxa, para depois a gente melhorar. Só assim a gente vai ter coisa boa. Só assim a gente vai ter um tomate bonito. E talvez isso não seja só sobre tomates, né? Esse daqui é um convite para você começar a sua horta ou qualquer outro projeto que você quer começar, mas não se sente preparado. A realidade é que você nunca vai se sentir preparado. Você tem que começar despreparado mesmo. Olha, você tem que começar do básico mesmo. Aqui no YouTube tem tudo de graça que você pode assistir. É claro que num curso caro e chique, tem tudo organizadinho para você, tem uma assessoria, um professor para te guiar. Mas já que você está começando do básico, não quer investir muito dinheiro, que é o ideal, que eu recomendo, porque se não der certo, se você não gostar, se você viu que uma coisa aqui não é para você, você não vai ter perdido tanta coisa assim. E falando em dinheiro, por exemplo, ferramentas caras, você não precisa de forma alguma. Aqui mesmo eu só precisei de um enxadão emprestado que eu só usei uma vez e devolvi. Nunca mais precisei. Aqui eu faço uma técnica onde eu vou plantando as plantinhas que vão liberando, soltando meu solo, descompactando ele. Eu acho que a gente vai criando esses obstáculos porque a gente tem medo de fracassar. Não, eu só vou começar depois que eu fizer aquilo, porque daquele jeito eu vou poder fazer daquele outro jeito, que aí sim eu vou poder começar a fazer daquele jeito. Não, cara, você só precisa começar para depois, aí sim descobrir o que você precisa comprar, gastar o seu rico dinheirinho. Aquela ferramenta que vai te livrar de uma dor de cabeça inacreditável que você está tendo. Só recapitulando para enraizar na sua cabeça. E na minha também, porque um exercício meu pessoal é que você só vai ser bom em alguma coisa se você se permitir ser ruim naquela coisa. Você quer começar perfeito e é isso que te trava e só te deixa na imaginação e sonhando com aquela parada. Ah, mas e se der errado? Meus parabéns!
parabéns, agora você é quase um cientista. Você teve uma teoria, você testou ela e ela deu completamente errado. Agora você está mais perto de saber como aquela coisa de fato funciona. Na segunda vez, pode dar errado tudo de novo, mas olha que incrível, você está mais perto ainda de fazer aquela coisa certa. É incrível isso, né? A falha é a melhor professora. Yoda. Star Wars, caralho, não. Olha, mas não existe receita perfeita, viu? Você pode pegar exatamente o que foi feito e uma horta incrível que você viu, mas o seu solo, o seu clima, a sua realidade são únicos. E ainda bem que a gente tem a agrofloresta, que ela tem métodos, princípios que imitam a natureza e não receitas prontas. Os princípios da agrofloresta, como consórcio, estratificação, sucessão ecológica, plantio em diversidade, que são coisas da natureza, nos ajuda a plantar independente do seu clima, do seu solo e da sua realidade. Você consegue plantar em qualquer lugar. Isso é muito legal. É bem mais da hora do que ter uma receita. E sabe o que é doido? Eu fico aqui ansioso, preocupado, pensando no meu sonho, nas minhas coisas, meus planos que eu quero fazer, que esses dias alguém compartilhou meu vídeo com a descrição: um dia vai ser eu. Foi um tapa na minha cara, um estralo assim, que fez eu pensar no que eu tenho aqui, né? A gente fica preocupado assim, idealizando as coisas e a gente acaba não prestando atenção no presente, no que a gente tem aqui. E a gente acaba nem aproveitando uma coisa que é um sonho nosso, né? Ou pior ainda, alguém sonha em estar exatamente onde você está. E aquele texto, né, aquele compartilhamento fez eu sentir exatamente isso. Tipo, poxa, eu não estou aproveitando uma parada que é o sonho de alguém. A gente fica egoísta, né, preocupado com nossos problemas, que nem é problema, né? A gente só fica ansioso com o resultado final e nem aproveita o presente. E isso é uma coisa que eu fico martelando muito na minha cabeça, assim, cara, aproveita o presente, pelo amor de Deus, você vai sentir falta disso no futuro. E isso acontece muito na minha vida, mas eu posso dar um exemplo muito específico que me pega muito, que é com os meus dogs. Eu sonho muito em morar no sítio, eu já até fiz um vídeo sobre isso, ter meu sítiozinho, com uma horta, viver da terra e tudo mais. Mas isso pode acontecer daqui uns anos, né? Espero que não, que aconteça mais rápido ainda. E essa possibilidade de só acontecer daqui uns anos me deixa muito pensativo, porque eu tenho os meus cachorrinhos que estão ficando velhos. Tem 9 anos, 7 anos. E lá na frente, eu tenho certeza que eu vou sentir falta deles, né, dessa fase que eu estou com eles. Eu trocaria todo esse sítio aí que eu teria no futuro para ter mais um tempinho com os meus doguinhos. Entende que o meu presente hoje é tão importante quanto esse futuro que eu idealizo, e muitas vezes eu negligencio isso, eu passo muito tempo longe deles, atrás do meu sonho, enquanto eu estou perdendo uma coisa que é tão importante quanto. E esse é um exercício que eu faço diariamente, assim. Eu não deixo o meu sonho me cegar, mas eu deixo ele no cantinho ali, deixo ele ali. Eu não esqueço dele também, mas eu não deixo ele atrapalhar o que eu tenho aqui hoje. Que eu sei que lá na frente eu vou sentir muita falta. E, nossa, a culpa que eu sentiria de não ter aproveitado o que eu tenho hoje seria inacreditável. Eu nem aproveitaria o meu sonho lá na frente, né? Mas o recado que eu tinha para te dar nesse vídeo era aquele do apenas comece. Comece o que você está querendo começar aí, porque só assim, lá na frente, você vai ser bom nisso. Ou nem seja, tudo bem, ainda mais se for um hobby, não precisa ter essa qualificação, esse julgamento do bom, ruim, ter uma utilidade ou não. Só precisa te fazer bem. É isso, acabou. Olha, eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, tá? Eu gravei num calor aqui abafado de 37 graus de Rondônia, tá? Eu mereço o seu like, eu tenho certeza disso, mesmo se você não tenha gostado. Curte esse vídeo e se inscreve. Até a próxima. Se você quiser assistir mais vídeos como esse, só clicar aqui. Clica. Tchau, 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 gente.